Bom dia, a paz do Senhor a todos. Vai começar nosso primeiro podcast, né? Nosso primeiro podcast. Estamos aqui ao vivo com o Bispo Edivaldo Santos. Deus abençoe sua vida. É um prazer recebê-lo aqui conosco, tá? É um prazer recebê-lo. O Bispo Edivaldo Santos hoje vai estar falando conosco acerca da psicanálise, né? A importância que tem, né? Esse trabalho maravilhoso que trata da mente, da nossa mente. Isso é muito importante, para nós, para a nossa vida, para o nosso espiritual também, que às vezes a gente pensa que a gente tem que cuidar só do espiritual, mas há uma necessidade, né, da gente cuidar do nosso carnal, da nossa mente, né? E está conosco aqui o nosso amigo aqui, Bispo Edivaldo Santos. É um prazer. Maravilha. Graças a Pai, minha irmã, Janete, a Milena que está aqui também com a gente, e a todos os ouvintes. Está aí no Face, está no Instagram, está no YouTube. Bom, já foi me apresentando, alguns que não sabem, passaram a saber agora. Meu nome é Edivaldo José dos Santos. Eu nasci aqui em São Miguel Paulista, capital de São Paulo, né? E fui criado na Bahia, através dos meus avós paternos. Minha avó chamava Laura e meu avô chamava Momédio. Ele era africano. E eu fui criado ali na cidade de Ibiaú, Bahia. E aos meus 23 anos de idade foi onde eu vim aqui para o Guarujá. E estou aqui já esse ano completando 30 anos que moro aqui na cidade de Guarujá. Bom, será um prazer, está sendo um prazer estar aqui com a irmã Janete. Queremos fazer parte desse programa aqui, esse podcast. Já está sendo uma bênção, ele vai continuar sendo uma bênção para todas as pessoas que estão participando, diretamente ou indiretamente, tá bom? Antes de nós entrarmos nos assuntos, a qual seremos abordados hoje, a questão da psicanálise, então, não sou o Edivaldo, mas como um líder espiritual, gostaria de fazer uma oração, a programação também, a programação evangélica, gospel. Então vamos invocar o nome do Senhor, nosso Deus, pedindo a bênção, a direção do Senhor sobre as nossas vidas e todos que estão neste momento sintonizados. Eterno Deus, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da eternidade e Príncipe da paz, rendemos graças ao Deus por mais uma noite, deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E muito obrigado por essa oportunidade, pelo convite da nossa irmã Janete, meu Deus, para fazer parte deste programa, que tem sido um canal de bênção para muitas pessoas neste exato momento, seus dias aqui da sua programação. Oramos aqui também pela direção dos locutores de Guarujá, Ricardo e todos os demais também. Oramos aqui também para a Milena, que está aqui com a gente, meu Deus. Abençoe suas vidas de forma especial. Nos dê aqui uma boa programação, a tua graça e a tua bênção esteja conosco e com todas as pessoas, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, é uma bênção, né? A importância que tem da gente dar o início orando. Eu fazendo a programação, Bispo, e eu vi a quantidade de pessoas que entram em contato comigo acerca de depressão, opressão, pedindo ajuda. Inumeras, os testemunhos até aqui na rádio, aqui na programação, o testemunho de pessoas que estão passando por essa fragilidade, né, que é essa luta na mente, essa luta interna. E por muitas vezes a pessoa quer procurar uma ajuda, só que a pessoa fica meio perdida, às vezes não sabe a forma certa, quem mesmo procurar, e às vezes fica meio perdido. Então eu senti a necessidade de lhe convidar, quando eu fiquei sabendo, né, eu falei assim para Deus, né, eu falei: Deus, muito obrigado, porque Deus sabe da necessidade de cada ouvinte, Deus sabe do carinho e o amor que eu tenho por cada ouvinte, cada pessoa. E eu falei: Deus, eu quero ajudar,
Só que assim, tem coisas que é pra gente fazer, que a gente pode ajudar em oração. Mas tem coisas que é necessário procurar um profissional da área que sabe explicar do jeito correto. Então eu falei, vou convidar o bispo para poder a gente estar vindo, conversando, para ele estar falando um pouco, né, sobre esse trabalho maravilhoso que tem ajudado. Inclusive, um tempo desse eu fui no PAN e eu encontrei com uma paciente sua e ela falou a forma que o Senhor a atendeu e como que o Senhor ajudou ela, e já foi um incentivo para mim ter essa vontade de lhe trazer aqui, para você poder, eu creio que através do que a gente vai conversar, eu creio que vai ajudar muito, né, os ouvintes, vai ajudar todos que estão aí no YouTube, que estão no Facebook, estão vendo a programação, tanto online aqui na rádio, www.praiashow.com.br, que é os ouvintes, mas também aqueles que estão acessando no YouTube e no Facebook. Amém? Eu sou grata a Deus. Bispo Edivaldo, gente, é uma pessoa muito especial, né? Ele é o bispo do ministério onde eu congrego. Eu sou suspeita em falar, mas graças a Deus, para a honra e glória de Deus, tem um bom testemunho, tem ajudado a gente muito para a honra e glória de Deus. Ele é casado com a Maricelma, né? A Neinha. Neinha também é uma bênção, né, bispo? Sua esposa. Seu filho Davi, ele tem 2 filhos, né? Davi e a Sara, né? E 3 netos. Milena, Davi e Dário. Essa é a família do bispo Edivaldo. Para você que não conhece, né, já está conhecendo a partir de agora. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua esposa, a missionária Neinha, em nome de Jesus. Amém? Amém. O bispo também, gente, ele também tem uns livros dele que depois ele vai estar explicando direitinho, né, bispo? Porque ele tem uns livros que ele escreveu também, é de muita importância também, né? O senhor falar e falar como que faz para a gente estar comprando ou adquirindo o seu livro. Posso começar as perguntas? Pode. Pode? O senhor quer falar alguma coisa? Sim. Primeiro falar um pouco da minha esposa. Sim. Já somos casados há 30 anos de amizade, de namoro e tudo. Praticamente seria 32 anos. É 32 anos de comunhão e amizade. Mas no casamento, da convivência, né, de morar juntos, casados, são 30 anos para a glória do Senhor Deus. Meu filho Davi é o mais velho, tem 28 anos. A minha filha Sara, mês que vem agora, dia 9, ele vai completar 24 anos. Já tenho 3 netos. Davi tem 2 filhos, que é a Milena e o Ravi. E a Milena hoje mora também com a gente, comigo, com minha esposa. O Ravi mora com a sua mãe aqui, o pastor João, que é seu avô, um amigo. E o Dário, a filha da Sara, e o pastor Gustavo. Todos nasceram para a glória do Senhor e estão sendo criados na presença de Deus. Tá bom? Quando vamos entrar nessa parte da além da psicanálise, que é muito importante, ela vai fazer as perguntas, é só mesmo para a gente ter introdução. Sim. E saber como me tornei um psicanalista, né? Que é importante para as pessoas entenderem. Sempre eu sou abordado, algumas pessoas que vão lá no meu consultório, algumas pessoas ficam imaginando, né? Porque eu sou líder de igreja, eu sou um pastor. Sim. E um bispo. Qual a diferença de um pastor para um bispo? Um pastor, ele é aquele que trabalha rebanhando na obra de Deus. Ele pastoreia, ele cuida de pessoas no rebanho espiritual, igual está no livro de Provérbios 27 e 23, que diz que o pastor deve se preocupar no zelo, no cuidado das suas ovelhas, no rebanho, que a gente não sabe o dia da manhã. Provérbios 27 e 23. Então ali é uma dica, uma orientação de Salomão para os pastores cuidarem do rebanho. Quando as pessoas me perguntam, então e o bispo, que é o que é? Um bispo, ele é um superintendente de pastores. O pastor cuida do rebanho e um bispo, ele é um líder espiritual também de pastor, ele é um superintendente. Sim.
na questão de liderança, sabe? Orar por ele, gente, orar por a pessoa também, apresentando a Deus sua causa, visitando, preparando mensagens para o líder estar ali pronto para estar servindo, que o pastor sempre está lá pregando, cantando, orando, visitando, mas ele precisa dessa supervisão. Por isso um bispo é para isso, para cuidar de outros pastores. Essa é a função, cada um na sua função. O pastor da ovelha e o bispo vai cuidar dos pastores de ovelha, ok? Então, na parte da psicanálise, me tornei um psicanalista. Eu vou falar um pouco aqui da minha biografia, um pouco, e da forma pedagógica. Então, primeira coisa, eu fui criado no Evangelho. Minha avó era cristã e ela me criou no Evangelho. Sim. Nunca tive contato com bebidas, nem com drogas. Eu não sei o que é cerveja. Agora, 23 de agosto, eu irei completar 53 anos de vida, graças a Deus. Me sinto muito bem, de espírito, de alma e corpo, bem realizado, graças a Deus. Glória a Deus. Então eu não tive contato. Eu fiquei um período meio afastado da presença de Deus. Foi quando eu completei 18 anos e ali eu fui convocado pelo serviço militar. Então esse é o período aí de serviço militar. Então fiquei mais em quartel do que na cidade ou em casa. Então nesse período foi quando me afastei do templo, de ser um prestador de culto, de adoração a Deus. E quando terminou, com 19 para 20 anos, foi onde eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo, fiquei um período, depois eu retornei para a Bahia. No ano de 94, foi onde eu vim para Guarujá. Eu e a Neia já nos conhecíamos, desde a Bahia, lá em Piauí. E ela veio para cá e eu vim também no mês de dezembro de 94. Então nesse tempo aí, eu ainda fiquei um período sem congregar, mas no ano de 1999, agora nós estamos completando 25 anos de fé na presença de Deus, foi onde o pastor Carlos César, a pastora Célia, um casal, eles são meus cunhados. A pastora Célia é a irmã da Neinha, que é minha esposa, e o Carlos César, esposo da pastora Célia. Então eles começaram um trabalho, um culto na sua casa, no condomínio Acapulco. Foi dali que eu fui convidado. Ali levantei minhas mãos e Deus me deu mais uma oportunidade. E estou servindo a Deus. Foi assim que eu me tornei de volta um cristão. Nesse período de 2000 até 2005, eu era subordinado ali à autoridade do bispo Agnaldo Vieira, que é o líder. Sim. O Carlos César da Célia. Em 2006, foi onde ele foi para a Bahia e eu passei a liderar a igreja. Num transcorrer de 2006, foi aonde Deus me levou para a faculdade teológica. Então, em 2011, foram 5 anos e 4 meses, após a formação, a conclusão, tornei-me um bacharel em teologia. Eu preciso entrar para a irmã saber onde eu estou chegando, senão as pessoas não vão entender. Tá certo, certinho. Então, tornei-me um bacharel em teologia. Desse bacharel em teologia, eu comecei a fazer outros cursos. Passei pelo básico, o médio, bacharel em teologia. Aí depois eu fiz também pela Faculdade Internacional Gospel. Eu realizei e fiz o mestrado em bibliologia. Eu também sou mestre na bibliologia. Glória a Deus. Então, quando eu concluí também, então eu vi a necessidade das pessoas, baseado pelo texto da Bíblia. Primeiro texto da Bíblia, vamos entrar agora na parte da psicanálise, porque eu tornei-me também um psicanalista, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Quando as pessoas me procuram, eles acham que eu entrei assim de cara. Não, há uma história, havia uma necessidade baseada pela palavra. Então, eu uso a própria Bíblia para ensinar as pessoas como foi que eu me tornei um psicanalista. Isso não quer dizer que eu vou estar usando a Bíblia direto. Sim. Aquilo que se torna emocional, irei tratar aquilo que eu aprendi na faculdade e aplico, ok? Sim. Mas como foi que é baseado pela palavra. Terceira epístola de João, capítulo, não tem capítulo, é o versículo 1 até o 3, diz assim: o presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo,
Verso 2: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde aonde? Assim como bem vai a tua alma. Então, ele fala alma aqui. O que é alma? Alma é o psique, é o centro das emoções. Quando você lê na Bíblia falando de coração, coração na Bíblia é alma, que é o centro das nossas emoções. Toda a nossa vida está na nossa mente. Se a mente do ser humano parar, ele está morto, não tem para onde correr, ok? Se tem um problema no braço, tem um outro. Se tiver um problema no dedo, tem mais 9. Se tiver um problema no olho, tem um outro. E assim por diante. Se não consegue respirar pela boca ou pelo nariz, abre se não aqui debaixo da garganta e consegue respirar. Se tampar um ouvido, sai no outro. Mas o cérebro é um só. Danificou, paralisou a pessoa. Então, a Bíblia também fala sobre essa questão do cuidado da alma. Ele diz assim como a tua alma, quer dizer, assim como você está bem psicológico, você tem um equilíbrio. Então, esse texto é muito importante. Eu trabalho na linha da tricotomia. O que é a tricotomia? Eu entendo, existem duas vertentes de interpretação acerca do ser humano. Tem no dicotômico, o dicotômico diz que o ser humano, ele é espírito e alma junto, dentro de um corpo. Então é na dicotomia. E existe a outra interpretação acerca do ser humano, que é essa que eu tenho uma base, que é na tricotomia. Eu entendo que o ser humano, ele é espírito, ele é alma e ele tem um corpo. O que é o espírito? A palavra de Deus fala que o espírito é no grego significa ruar, vento. Sopro, né? O sopro. Foi o que Deus soprou quando Ele nos criou, não é isso? Deus fez o homem ali, o ser humano. Isso. Está lá estirado. Então está ali todo o corpo, mas ele ainda não está respirando. O que é que Deus faz com ele? Soprou nas suas narinas. Quer dizer, o oxigênio naquele momento, o cérebro que estava parado, ele foi acionado. E ali ele não se tornou espírito vivente, ele se tornou alma vivente, através do sopro. Como se fosse uma chave que vira, exatamente. Né? Já ligou ele e agora pronto. Sim. É o motor do carro 0 km, que ele não funciona, está lá 0 km. Quando a pessoa compra o carro, que ele ligou, dali para frente que anda, já está funcionando esse motor, já a quilometragem. Então, a Bíblia também fala sobre, aqui em Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo diz que Deus te conserve o espírito, a alma e o corpo. Que Deus te conserve o espírito, esse ar que há dentro de ti, que mantém um fôlego de vida. Que Deus conserve a tua alma, quer dizer, uma mente limpa, uma mente concentrada, uma mente que tem os equilíbrios emocional. E o corpo, ele diz que conserve também. Então, algumas doenças, não posso dizer todas, algumas doenças são chamadas doenças psicossomáticas. O corpo reflete aquilo que você está sentindo emocionalmente. Então tem algumas áreas que a gente precisa falar, aí podemos falar outra coisa. Então estou te falando toda a base do que eu tenho para falar da psicanálise ou da psicologia. Eu tenho uma base bíblica para que as pessoas possam entender. Né? Esse dia eu conversei com uma psicóloga, como é que você divide assim, sabe equilibrar uma coisa? Que quando a gente trata dentro da clínica ou na consulta terapêutica, pela psicologia, pela psicanálise, eles nos ensinam a não misturar espiritualidade com questão emocional. Eu uso a palavra para quem as pessoas me pedem. Olha, eu tenho uma dúvida nessa questão espiritual. Tem como o senhor me explicar? Aí, número 1, minha experiência de vida com Deus. Número 2, a experiência do conhecimento. Eu sentei 5 anos e 4 meses e até hoje sento para aprender. Então eu tenho uma base pela palavra, aquilo que eu sentei para aprender. Existe uma frase falada que é: quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Exatamente. Então eu hoje, modestamente, Deus me preparou e tem me preparado para se levantar e poder falar do seu amor, da sua palavra, como está na Bíblia. E na questão física, e aí a gente pode falar também, não transcorrer. Então foi assim que tornei-me
um psicanalista também. Então eu fui buscar. Por quê? Número 1, falei para você, para todos que estão me ouvindo e me assistindo também, quando meus pais se separaram, eu com 3 anos de idade, então eles levaram para Ipiaú, na cidade capital Salvador, então é interior Ipiaú. Então nesse transcorrer, a minha avó não só me criava, ela criou outros netos. Então eu não tive um afeto de pai e de mãe. Eu não, até meus 33 anos de vida, eu não sabia o que era um abraço de pai, um abraço de mãe. Minha avó cuidava da gente, todo mundo. Ela não podia dar atenção só para eu, ela tinha outros netos. Só uma tia minha tinha 10 filhos, era 10 netos dela. Meu pai 2, vai para 12. Minha outra tia tinha 2, vai para 14. Então o total dava uns 20 e tantos netos. Eita! Então para ela cuidar. Geração grande. Isso. E na casa da minha avó, mantinha todo mundo, mesmo que não dormia todos, mas durante o dia algum ia sair para trabalhar e deixava lá 5, 6, 10, 12 meninos na casa, todo mundo tinha que comer lá. Minha avó cuidava, aquela mãezona. Então nesse período eu tinha algumas dificuldades, alguns traumas, alguns rompimentos. Quando um casal acaba se separando e ele tem filhos, e por não criar junto ele tem algumas dificuldades, principalmente na questão pedagógica, na cognitiva, que é a formação da mente da pessoa. Todo ser humano, psicologicamente, pedagogicamente falando, questão de estudo, já é ensinado que há uma grande importância dos pais estar perto dos filhos. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos de ter figuras de heróis para que nós possamos nos espelhar, olhar como espelho e colocando em prática. É a formação do caráter, da personalidade e tal. Quando há um rompimento disso, a gente vai ter nós teremos algumas dificuldades. Acaba criando uns traumas, né? Exatamente. Foi aí onde eu tive alguma dificuldade, criado no Evangelho, experiência com Deus, mas de vez em quando eu me pegava chorando, uma tristeza profunda. Eu tinha Deus, tinha tudo e tenho até hoje. Não tenho dúvida, eu preciso falar para as pessoas. Sim. Crente e não crente também. Exatamente. Por isso que eu deixei bem claro o que é espírito, o que é alma e o que é o corpo, que é a matéria. O espírito é o vento, não se pega, você sente o vento, mas não pega. A alma é imaterial também, que é conhecido como esse centro das emoções. Está ligado todinho o nosso passado, nossa história está no cérebro, que é o passado, presente e futuro. E nós temos o consciente, inconsciente, o consciente, subconsciente, e nós temos a memória de guarda de todas aquelas nossas histórias. Então foi daí que eu vi, tanto na minha pessoa, e pessoas que me procuravam na oração, na orientação. Eu sempre trabalhei na parte do aconselhamento, meu líder sempre me ensinou nessa parte de chamar aconselhamento pastoral. Então eu orava e repetia, e a pessoa mantinha aquela dificuldade. Então foi daí que eu sempre indicava para eles poderem procurar, né, um especialista, para eles poderem ser resolvido emocionalmente. Aí eu falei, por que não eu também sentar para poder aprender? Lá no passado, até uns 10 anos atrás, havia um grande tabu de quê? Desse fechamento de que pastor, ele só tinha que cuidar na igreja, ponto final. E isso bloqueou muitos pastores de buscar um conhecimento. Eu posso dizer que um pastor ele pode ser um médico pode ser um pastor. Eu posso dizer que um cantor pode ser um pastor, um pastor pode ser um cantor. Então, a capacidade que dá é Deus. Lembra dos talentos? E pegou um, deu 5, a outro deu 12 e a outro deu 1, conforme a sua capacidade. Então, quando a gente sente a necessidade de Deus e recebe a capacidade de Deus, você pode trabalhar assim. Nós temos na Bíblia o próprio apóstolo Paulo. Número 1, o apóstolo Paulo, ele era tinha dupla cidadania, era romano e também judeu. Paulo era um poliglota. Paulo falava grego, hebraico, latim, o aramaico. Naquele tempo, pelo menos umas 5 línguas
ele já dominava. Era um poliglota. Nossa, que interessante. Terceiro, o apóstolo Paulo era formado em direito praticamente. Ele nas próprias... na área que está diante do sinédrio, onde estivesse ali perante os juízes, ele mesmo fazia as suas defesas, era um advogado. Então, o meu Deus de Paulo é o nosso Deus. E a própria palavra de Deus diz, né, crescei na graça e no conhecimento, né? Então, Jesus Cristo. E o conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente, Exatamente. É algo que a gente adquire, né, o conhecimento. Conforme tem coisas que vai crescer o desejo no nosso coração, né, bispo? Tipo, tem coisas que tem situações e até profissão que vai crescer o desejo no nosso coração. Mas tem situações que é a necessidade que vai atrair aquele conhecimento. Você, que nem o que aconteceu com o senhor, né, que o senhor estava explicando, que teve uma necessidade. O senhor começou a olhar as pessoas, muitas pessoas te procuravam. E às vezes as pessoas procuram e a gente tem que ter estrutura para poder aconselhar da melhor forma. Então, o conhecimento, ele é o importante na nossa vida. Tanto o conhecimento da palavra, né? Também o conhecimento das necessidades do nosso cotidiano, do dia a dia, né? O conhecimento é sempre bom. É que nem a religiosidade, né? A religiosidade, por muitas vezes, atrapalha. Porque é que nem o senhor falou, né? Que muitas pessoas, tipo assim, acham que pastor tem que ser só pastor e cuidar e o pastor, ele não pode exercer outra profissão. Só que... há uma necessidade. Se o pastor, né, tem esse desejo, ele vê que há essa necessidade, ele pode ser, que nem o senhor falou, ele pode ser um pastor, pode ser um médico. Imagine, que maravilha, né? Além dele, que nem eu tenho uma amiga minha, que eu amo muito, a Milena também, o nome dela, e ela é enfermeira. Ela é enfermeira e ela dá aula também de enfermagem. E ela é evangélica. E Deus usa ela... no hospital da maneira dele, com o conhecimento que ela tem. Então, o conhecimento e a religião são necessários, né? Tipo assim, você que é cristão, porque às vezes tem gente que é cristão só porque é cristão, acha que não pode. Eu sou cristão e eu tenho que só pensar nessas partes de Deus, assim, eu não. Só que há uma necessidade, né? Há uma necessidade. Deus deixou a profissão, Deus deixou os médicos, Deus deixou a profissão aí para a gente poder fazer a obra de Deus e também ajudar outras pessoas de outras formas também. Ok. Lucas 31, 32, 22, o próprio Jesus disse, eu não vim para os justos, mas para os injustos. Não Exatamente. Vim para os sãos, mas sim para os doentes. Ele disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Então, palavras do Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, os médicos, engenheiro, predeiro, arquiteto, são as profissões mais antigas do mundo. Sim. O próprio Jesus deixou claro. Estou falando do nosso Salvador. Sim. Jesus não está desmerecendo a sua autoridade, o seu poder. Ele está mostrando que tem situações, não há uma necessidade da pessoa procurar um médico. Você está doente? Você tem que procurar um médico. Exatamente. O orar, a gente ora, Deus pode curar, não tenho dúvida, mas Deus também não quer curar, Ele não cura, porque Deus sabe que você foi orientado por um profissional, a pessoa que estudou, buscou o conhecimento acerca de humanas, Ele vai te orientar que você resolve o problema. Então, é igual a pessoa ora a Deus, está com a dor de cabeça, um exemplo, vamos tirar um pouco da religiosidade das pessoas. Sim. Está com dor de cabeça, com algum problema. Aí ele vai lá e pega uma Neusadina. Ele orou, aí tomou a Neusadina, a dor sumiu. E agora? Foi a fé ou foi a Neusadina que curou? Tá dando para entender? Ou Sim. Você ora e crê que Deus está curando, ou você toma a Neusaldina e pronto, resolveu. Então, por isso que muita gente acaba confundindo. Misturando. Né? Tá certo? Então, se você sabe que você pode tomar Neusaldina, Doril, né, que a dor sumiu, o povo tem que usar isso, você tomou, seja qual for o remédio que você tomou, e você sabe que pode te curar, não há necessidade de você orar para aquilo. Você toma um remédio pronto, que o médico te orientou. Então, para que o cristão entenda isso. O que é que Deus tem que fazer, o que nós temos que fazer. Então, toda a Bíblia, eu teologicamente falando, como teólogo,
não toco como pastor, falando como teólogo, como estudante da Sim. Sagrada Escritura. Oséias 4:6, a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta do conhecimento. Exatamente. Então, se esse pessoal, se o nosso cristão buscasse o conhecimento, e buscar o conhecimento aqui não é só da Bíblia, a Bíblia ela já é completa, mas eu preciso buscar o conhecimento secular. A Bíblia não dispensa a ciência. O Cristo vai além da ciência, além da medicina, mas a medicina e a ciência existem, porque foi Deus que deu capacidade. Sim, eu estava conversando sobre isso com a Milena ali antes do senhor chegar, porque assim, às vezes eu conheço pessoas, vi pessoas que acabou se prejudicando por conta disso. O que acontece? A pessoa acha, vamos supor, vou colocar uma doença que tem agravado muito as pessoas, que é a diabetes, né? Aí o médico diagnosticou a pessoa com uma diabetes, a pessoa foi no médico, foi diagnosticada com a diabetes. Aí o que acontece? A pessoa acha que não tem necessidade de continuar um tratamento, de se cuidar. E a nossa carne, assim, o espírito é forte, mas a nossa carne, ela é fraca. Nós estamos debilitados aqui. Então, existem cuidados que tem que ser tratado, tem que ser cuidado. A gente tem que cuidar da nossa alimentação, né? Tem que cuidar da nossa alimentação, que a gente come. Aí tem gente que fala assim, não, eu vou orar e Deus pode curar? Deus pode. Só que o possível, Deus não vai tirar a responsabilidade da gente de fazer. Ele faz o impossível. Mas ele vai deixar o possível para a gente fazer o quê? Se cuidar, mudar a alimentação, né? Procurar um médico, né? Fazer os exames adequados, porque para isso Deus deu o conhecimento para as pessoas, né? Sim. E tratando da cura da alma é do mesmo jeito, né? Para isso Deus deixou os profissionais para nos ajudar. Eles chamam de doença desse século, né? Que é a depressão, opressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. E eu não vejo como a doença desse século. É uma doença que está agravando mais. Mas se a gente for ver, há muitos anos, ao tempo antigo já existia, né? Esses conflitos internos. Né, esses conflitos internos. Se a gente for meditar na palavra de Deus, Jó, ele sofreu tudo o que ele sofreu, mas a Bíblia diz que no capítulo 3 ele amaldiçoou o seu próprio nascimento, né? Então ele está passando por uma situação ali, um conflito interno, e acaba sendo desesperador para ele, né? Não é, bispo? Estou errada? Sim. Não, tá certinho. Acaba sendo desesperador. Ele está passando por Então, as nossas lutas e as nossas dificuldades do dia a dia acaba nos levando a mexer com a nossa mente, né? E eu acho interessante, eu não sei, eu vou aprender agora com o senhor como que funciona a psicanálise. Eu já me interessei de fazer até uma sessão para me saber como é que é. Porque às vezes a gente passa por situações internas que ninguém sabe, que é só a gente. E essas lutas internas, que é como eu converso muito com os ouvintes, já teve até pessoas aqui, bispo, graças a Deus, para honra e glória de Deus. Não sei se ela está online, se ela está uma ouvinte minha. Ela foi curada da depressão, porque ela estava passando por uma situação difícil e foi ouvindo a programação e graças a Deus, para honra e glória de Deus, Deus a curou de uma depressão. Então tem muitas pessoas que estão passando por esse momento, esse momento de psicológico, né? As coisas estão ficando mais difíceis, né? A gente sabe que Jesus está voltando, as coisas estão se apertando, as coisas estão ficando mais difíceis. E eu creio, assim, eu tô falando aqui, a gente tá falando sobre a psicanálise, independente de religião, né? A gente está falando para você, independente da sua religião. Eu creio que todos nós, seja cristão, seja não cristão, independente da sua religião, você precisa cuidar da sua mente, né? E querendo ou não, o inimigo, ele bombardeia a nossa mente, né? Ele é uma luta constante, né? Na nossa mente. Eu conheço um rapaz que a gente convidou ele para ministrar. Olha só, a gente convidou ele para ministrar. Ele ministrou numa vigília, bispo. Ganhou muitas almas nessa noite. E quando foi, acho que 2 dias depois, a gente descobriu que ele se suicidou.
E isso me trouxe uma tristeza tão grande, porque assim, ele estava verdadeiramente passando por um momento ali. E às vezes as pessoas não falam, né? Não procura uma ajuda, um profissional, aí guarda. Aí o que acontece? Acaba chegando, aí chega ao ponto de se suicidar. E não é isso que Deus quer, né? Deus, ele deixou os profissionais, deixou as pessoas para te ajudar a você enfrentar esse momento que você está passando, né? Esse momento de luta, de dificuldade, de uma fraqueza na mente. Então, o profissional, ele está aí, né? Tanto Deus, primeiramente, que sem Deus a gente não é nada, independente de religião, Deus, ele é Deus. E também tem as pessoas que podem te ajudar a sair, né, dessa situação. E o bispo, para honra e glória de Deus, é uma dessa. Beleza. Né? E a gente vai estar falando agora. Importantíssimo, né? Sim. Pronto, esclareci qual é o motivo que eu entrei. Sim, pessoal, procurei buscar também. Sim. E depois fui estudar uma necessidade e vi a necessidade de muitas pessoas. Exatamente. Bom, você entrou num ponto aí culminante da necessidade das pessoas. Então, esse irmão que pregou a palavra de Deus, no mínimo estava passando um problema interno, uma depressão profunda, e a depressão ela tem várias formas da pessoa se comportar. Tem daqueles que se isola, não sai de casa, não sai do quarto, né? O quarto escuro. Tem uns que estão em casa, come, brinca, se diverte com as pessoas dentro de casa. Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas ele está depressivo. Eu perdi uma amiga ano passado, assim, sabia? Tem pessoas que vão para o trabalha, faz seu trabalho cotidiano, volta para casa, certo? E as pessoas... Tem outros que aí tem alguma dificuldade, vai surgindo, vai complicando, outros já não vai mais comendo seus dentes, outros já não querem tomar banho, tá? Então vai entrando num caminho aí tortuoso. Agora, o que causa tudo isso aí? Número 1, a maioria dos seres humanos, entre 3 seres humanos, um tem facilidade, isso aqui que é importante para quem está me ouvindo e também. Isso aqui já faz parte, isso aqui é uma consulta já aberta para as pessoas entenderem. Sim. Entre 3 pessoas, estou botando 3, uma pessoa tem facilidade de se expressar, falar da sua dor, falar da sua tristeza, das suas angústias, de um pecado, algo que cometeu e não está sabendo como sobressair. Tem gente que tem facilidade. Olha, eu errei aqui e já fala. Mas tem 2 que ela não consegue. Vou fazer um balanço aqui, uma comparação. Na linha psicanalítica, uma das coisas primordial na consulta é o ato confissório. Se o paciente chegar no consultório de um psicanalista, de um psicólogo, ficar calado, não tem como um psicanalista ou psicólogo saber, a não ser que o psicanalista ou psicólogo fez uma formação, tem uma formação de análise corporal. Tá dando para entender aí? Sim. Então é muito importante cada coisa. A gente nem entrou ainda aqui para a gente poder entender. Sim. Eu já estou falando o que é uma psicanálise. Já vindo de trás para frente. Certo? Sim. Mas a irmã está entendendo? Eu espero que os pacientes... Eu creio que tá. Tem pessoas que já estão até chamando aqui, ó, para conversando. Então vamos lá. Vamos aqui na linha de pensamento. Então, na linha psicanalítica, a pessoa precisa, a não ser que o psicólogo ou psicanalista, ele fez uma formação de análise corporal, que chamamos o corpo fala, o corpo explica em si. Então tem alguns detalhes, não precisa falar, senão eu vou perder meus clientes. Então tem alguns comportamentos que o paciente chega na sala, que a gente já identificou. Eu tenho uma formação na psicanálise, e depois também fiz um curso também para descobrir alguns pontos que a pessoa está dando sinais que ele está com dificuldade, seja emocional, seja um trauma, seja ansiedade, seja depressão. Então, pelo análise do corpo, do olhar, do frisar da testa, do colocar a mão no rosto, da boca,
para o lado direito ou esquerdo, do balançar do pé, da postura, tem gente que fica todo torto. Tem gente que fica assim com o tique, né? Isso Se aí tudo mexendo. tá dando sinais. Como eu estou explicando, precisa ter, não é uma coisa de adivinhação, nem nada. Sim. Não vamos confundir aqui, ouvinte, crente ou não crente, o dom da revelação, da parte de Deus, é uma coisa. Sim. Tá bom? Estou falando do lado profissional. Do estudo, igreja, né? Na igreja, Edivaldo, eu sou um bispo. E, primeiro que eu não misturo. Sim. Quem me conhece sabe, eu já preguei aqui no Perequê, em todas as igrejas, eu não levo a linha psicanalítica, psicologia, para em cima do altar. Não, lá eu sou um profeta. Eu prego a palavra, eu oro, jejum, 25 anos, tenho minha vida compromissada com Deus. Eu amo cuidar das coisas de Deus. Quando eu iniciei, eu gostava. Segundo, eu me apaixonei. Hoje eu amo a obra de Deus. Glória a Deus. São as fases da vida ministerial. Sim. Então eu passo horas lendo Bíblia, estudando. Ah, mas você não disse que é teólogo? Sim, mas não quer dizer que eu vou abrir a Bíblia e falar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que buscar o conhecimento, buscar a revelação da palavra, das pessoas ouvir. Então é muito importante nessa pessoa que tem dificuldade de falar. Duas, se trava. Então, ou o psicanalista profissional tem aí um curso, uma formação, para ele ter uma base e dizer, ó, seu problema é esse, uma, duas, três, sentar uma vez só é uma coisa, mas se ele sempre está na maneira, está dizendo alguma coisa, uma virada a cabeça da direita, eu sei que você está atento, se você ficar com o pescoço muito do lado, conversando comigo esquerda, eu também já sei o que é, sem falar nada, mas isso precisa de um curso, não é adivinhação. Está dando para entender? Sim. Ok? Então, essas duas pessoas. Todo o ato do processo é o falar. Qual é a sua dor? A primeira pergunta que o analista faz para as pessoas é: o que você veio fazer aqui? Se a pessoa tem que falar, o que ele veio falar? Aí fica calado, aí o analista tem que começar a analisar. Cada sessão tem que ser notada. Ok? Quando partimos para o lado cristão, biblicamente falando, Provérbio 28, 13. Aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas quem confessa, ó, fala aí, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se a pessoa não confessar o problema dele para o pastor dele, a pastora, o líder espiritual, e vou muito além. Tiago disse, confessai, ó, de novo confessai vossas culpas uns aos outros. Eu não estou perto de um pastor, não estou perto de uma pastora, de um homem de Deus, uma liderança, mas eu tenho uma irmã, um amigo, que eu vou colocar para fora a minha dor, vou colocar minha tristeza, vou colocar aquilo que eu estava sentindo. Confessou e deixou. O que quer dizer isso? Tanto o lado psicológico, tanto o lado espiritual, vai trazer um alívio. O confessar é o primeiro ato do alívio, não quer dizer que você está curado. Sim. Opa, botei para fora. Toda pessoa que entra no gabinete psicanalítico, vou falar minha linda porque fica melhor, psicanalítico, e ele ou ela expõe para fora, sabe? Que ele chora, que ele grita. Tem gente que grita, eu não aguento mais. Quando ele põe isso, ele está expondo, é a alma que está sufocada, a alma está aprisionada, os aguilhões emocionais, prendeu ela que ela fica apavorada. Então, quando ela põe aquele momento para fora, é o primeiro sinal que a pessoa já vai receber cura. Ali é um alívio. As sessões, as orientações que a gente vai falar sobre isso, é onde vem a cura. O lado cristão, olha eu equilibrando, coloca para fora, né? Deixa aquela situação, e aí a continuidade do pastor, do líder acompanhar. Não basta só falar e continuar a vida de qualquer jeito. Você tem que ter um apoio pastoral. Lembra de Provérbio 27 que eu falei? Cuida bem das tuas ovelhas, porque amanhã você não sabe qual será o resultado dela. Então, vou falar na minha parte pastoral. Então, é muito importante que os líderes, a gente ora, a gente jejuma, a gente tem a Bíblia, somos casados, nós temos filhos, tudo isso é importante. Mas existem as guerras internas. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tinha algumas dificuldades emocionais. Eu isso também eu passei por trauma de infância, meu pai, Exatamente. eu sentia
eu tinha dentro de mim, no meu emocional, uma trauma de infância de rejeição. Passava 1000 vezes na minha cabeça: por que meu pai não me criou? Por que minha mãe me deixou? Por que eles foram morar com outro? Ele criou muitas coisas na minha cabeça. Era crente, fui criado no evangelho, como eu disse, não tem problema nenhum. O que eu tive um equilíbrio de não entrar para um caminho tortuoso, né? De abusos, né? De prostituição, de drogas e bebida e tantas outras coisas. Eu não fui uma pessoa violenta e não sou, graças a Deus. Então, é muito importante. Esses traumas de infância, que eu acabei de dizer, de pai, eu não sabia, nunca disse, benção meu pai, obrigado por ser meu pai, está aqui um presente, não é minha mãe, nunca tive um abraço de um pai, meu filho, como eu te amo, nunca tive isso. Então, todas essas situações foram resolvidas quando eu sentei, estudei, fui buscar ali. Cristo fez a parte dele, me libertou do mundo, transformou a minha vida em uma nova criatura, mas Jesus disse, a parte emocional você precisa botar para fora para ser curado. Estou hoje bem, hoje eu falo num assunto, sou cicatrizado. Glória. Quando eu falo do meu pai que me deixou, fala como testemunho, né? 35 anos depois eu encontrei meu pai praticamente tomando conta de carro. Era um bate de um predeiro e construiu muitas casas e apartamentos em São Paulo, mas não cresceu, deu 3 derrames nele, ele ficou paralisado, e a única coisa que restou ele foi tomar conta de carro. E aí Deus me deu uma direção, e eu, procurando um e a outro, fui bater lá na Vila Formosa, na Avenida João 23, e procurei aqueles pessoal da padaria. O rapaz falou para mim, enfim, cheguei lá num dia de uma quarta-feira, e 2003 praticamente. Quando eu cheguei ali, encontrei um senhor comendo um cachorro quente tremendo, um frango no lado dele, porque ele estava tomando de conta de carro. Então aquele dinheirinho que ele pegava, ele comprou para levar para casa, para a esposa dele, a saudosa Julieta, se tornou uma madrasta minha, vou usar assim a expressão. Foi onde eu me apresentei, e ali foi aquele quebrantamento. Perdoei meu pai, que é uma cura, que a gente tem que falar sobre perdão. Isso, perdão. Aí, se eu puxar assunto aqui, eu vou ficar o problema todinho. O perdão é necessário, né, bispo? Exatamente. Foi onde eu peguei meu pai, perdão que eu te cortei, e para não perder nem raciocínio, peguei meu pai, conversei com a família dele, o trouxe aqui para minha cidade, para minha casa. Minha esposa me ajudou muito, a Neinha, tratou dele. Depois conversei com ele, levei ele para Ipiaú, onde eu fui criado, onde ele me levou, não por ato de humilhação, mas para dar algo melhor para ele, porque a esposa dele também estava doente. Os filhos que ele criou também, da parte dela, casaram, deixou eles dois. E eu tenho uma irmã chamada Cristina, que é do fruto do relacionamento dele. E o levei na direção de Deus para Ipiaú. Lá preparamos um quarto, uma suíte, botei uma televisão, uma geladeira, um frigobarzinho para ele. Minha irmã tratou ele super bem, conseguiu aposentá-lo. Meu pai, antes de falecer, agosto de 2009, estive lá em Ipiaú. E ele era aquela pessoa muito voltada à religiosidade: eu vou morrer assim, não quero nada. E pregamos ali, e graças a Deus meu pai aceitou a Cristo no Salvador. E quando foi em novembro, Deus o recolheu. Então meu pai, até se ele tivesse algum trauma, alguma cobrança, ele sentiu que eu e minha irmã o perdoou. Minha mãe, um ano depois, em 2004, agora em junho, agora fez 20 anos que eu conheci minha mãe. Minha mãe ainda é viva, graças a Deus, tem 74 anos. Ela é casada também com o seu Maurílio, eu considero como um padrasto. Ela tem 5 filhos, são 4 homens e uma mulher. Eu e minha irmã era um casal, né, da parte do primeiro marido dela, que é meu pai. E minha mãe, 33 anos, sofria com essa situação. Todas as vezes que tocava. Aí eu vou entrar aqui está o livro, alguém estiver vendo aqui. Esse livro aqui é minha biografia, está aqui mostrando aqui. Este livro eu conto um pouco dessa história, porque senão seria um livro desse tamanho. Então aqui eu coloquei aqui um sonho que tornou realidade. Foi o encontro que eu tive com a minha mãe. E quando eu a conheci, ela chorava de um lado, eu chorava de outro. Eu chorava de emoção porque eu a encontrei. Havia uma criança dentro de mim que sofria, eu mesmo adulto, mas eu tinha uma criança que eu sentia a falta dela. Aí eu também vai falar sobre a criança sabotada, quando a criança
todos nós, você tem uma criança, a Milena que está aqui do meu lado também tem uma criança dentro de si, que às vezes a gente tem hora que se pega chorando, a hora tem dia que está brincando, tem hora que está querendo ser adulto demais, então isso aí tudo é um tratamento que tem que ter. Então foi onde eu conheci minha mãe, e ali o ato confessório da minha mãe foi, meu filho, me perdoa, ela tentou contar toda a história como foi, e eu deixei contar para que ela pudesse ser curada. Por que isso? Minha mãe, com todas as vezes, tinha um programa no Gugu, Faustão, em Xuxa, Wagner Monte, na Record, que falava assim, uma mãe, um filho encontrou a mãe, um irmão encontrou o irmão. Então ela saía da sala, entrava no quarto e se trancava, porque ela tinha uma cobrança interna do que ela me deixou para trás com a minha irmã. Ela não sabia se a gente estava vivo, ela não sabia se a gente estava passando necessidade. Então minha mãe sofreu com isso. Minha mãe cristã, cantando, louvando a Deus. Aí, hoje eu não tenho mais esse livro, eu vou refazer esse livro, tem algumas coisas novas. E minha mãe ali, quando eu e minha irmã liberamos perdão para ela e tudo, ela foi curada. Meus irmãos não sabiam da história, né? Se quiser adquirir esse livro meu aqui, tá essa história, como foi que eu encontrei, meus irmãos, os homens me aceitaram, minha irmã teve dificuldade, né? Porque ela tinha 5 irmãos e aparece mais um. Né? Além de tudo, eu sou negro, então eu entrei na família também, então foi um choque para todo mundo. Eita. Então essa questão das pessoas guardar. A minha mãe, quando eu fui namorar com o seu Maurílio, que ele queria, ela insistiu, ela bloqueou, não, até ele conseguiu. E o seu Maurílio é uma pessoa de cor clara, toda a família, aquele pessoal alemão. Minha mãe é uma negra, né? Tem uma presidência, hoje a gente fala não é mais negro, é preto, né? Mas enfim, nós somos negros mesmo em Cristo Jesus e a cor que Deus me deu. Somos felizes por isso. Então, ela, não. Enfim, ela contou a história porque que ela não queria namorar com ele. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer assim, vamos nos organizar, deixa eu cuidar de você e em breve a gente vai lá ver os teus filhos. Ela ficou com essa palavra. Meses depois, um ano depois, nasceu o primeiro filho. E aí o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Ela não foi. Então os anos se passaram. Como ela me deixou com 3 anos, quando eu vim conhecê-la, eu com 33 anos de idade, já casado e com 2 filhos. Tá dando para entender essa história? Mas minha mãe sofrendo. Minha mãe crente, um marido ótimo, 5 filhos lindos e saudável. Porém que minha mãe sofria de noite, de manhã, ia para o trabalho. Minha mãe só foi curada quando Deus, não foi eu não, Deus preparou tudo. E eu louvo a Deus por todos os irmãos da Igreja Fonte Água Viva. Tem também o doutor Francisco Edilson, que ele é um advogado, me ajudou também, uma longa história, está aqui no livro. Se a pessoa quiser saber, pode depois a gente providenciar. Então foi daí que minha mãe hoje é curada. Glória a Deus. Hoje pode terminar aqui, eu vou para lá hoje na vê-la. Então foi assim que houve cura. Então eu estou contando essa história porque existe muitas mães nesse momento. Existem muitos filhos nesse momento na igreja, eu já trabalhei muito sobre isso. Então, quando se trata de pregar sobre família, eu sei o que é abandono, eu sei que é chorar de noite e não ter um pai e a mãe, eu sei que é não guardar uma mágoa e saber liberar o perdão para as pessoas. Então, graças a Deus, baseado pela palavra, que eu libero o perdão, que eu aprendi a perdoar, foi isso que me fez trazer. Eu não me perdoa de cortar, mas eu tenho uma frase, bispo, que eu acho muito interessante, que quem não sabe perdoar não consegue viver um ministério. Porque para você viver um ministério, para você viver um chamado, é necessário você ter essa facilidade de você perdoar. Porque a falta de perdão, ela te bloqueia em todas as áreas. A falta de perdão. E a mágoa, o rancor, é um veneno que a gente toma pensando que o outro está fazendo, que está fazendo mal para o outro. Mas na realidade é a gente que está morrendo aos poucos por dentro. Verdade. Olha só que interessante essa história, é libertador. Eu creio que tem muitas pessoas que passam, que nem o senhor falou, passa por esse momento, né? E às vezes você está aí ouvindo a programação ou assistindo a programação e você está com dificuldade de perdoar sua mãe, perdoar seu pai, perdoar alguém, a esposa, né? a esposa, o filho, o perdão, ele envolve a todos, a qualquer pessoa. Às vezes tem pessoas que passam
uma vida toda com traumas de coisas que aconteceu na infância. Então, o perdão, além de você se libertar, você ainda pode usar essa liberdade para você ajudar até mesmo uma pessoa. Você vê que, no seu caso, além do senhor perdoar, ainda teve a humildade de estender a mão. E não, tipo assim, tem gente que perdoa e deseja mal, ou eu creio que não chega a perdoar, né? Uma pessoa que fala, eu te perdoo e acaba desejando mal, ou trata mal. Não. A gente que serve a Deus, que crê em Deus, sabe que há uma necessidade, né? A gente perdoar. E se a pessoa está precisando, fez algo comigo, eu perdoei, mas eu não quero saber, né? Não, perdoa. Se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. Faça a diferença, né, bispo? A gente tem que fazer a diferença, porque o Senhor fez a diferença. Olha só que maravilha. É interessante, bispo, o senhor falando sobre perdão. Tem pouco tempo que eu perdi o meu pai. Acho que acho que não tem nem um mês que eu perdi o meu pai. E na última programação que eu fiz aqui na Conexão com Deus, meu pai ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele. E ele estava acamado. Então a forma dele ouvir a palavra era através da rádio, porque ele estava com dificuldade de ir na igreja. E ele ouvia a programação praticamente todo dia, de terça a sexta, que é a minha programação. E no último dia, que foi numa sexta-feira, eu fiz a programação. Nesse dia, eu tinha vindo pra cá, eu tava muito mal, assim, sabe? Eu tinha tido uma noite que eu não consegui dormir, tinha passado a noite toda chorando, uma tristeza que eu não entendi. Aí fiz a programação. E quando eu fiz a programação, eu falei sobre família, sobre perdão, sobre perdoar, sobre família. Falei exatamente sobre isso. E o meu pai me ligou na hora da programação, eu atendi ele e ele me pediu perdão. Ótimo. Ele falou assim, filha, eu quero te pedir perdão por tudo aquilo que era para me ter feito na sua vida e eu não fiz. Eu falei, pai, fique em paz, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, né? E ali a gente teve uma conversa, eu encerrei a programação meio-dia, quando foi 1h da tarde eu soube a notícia que meu pai faleceu. E tipo assim, eu creio que ali naquele momento do perdão, aquele momento eu creio que foi libertador. Eu creio que Deus fez uma obra ali, sabe, naquele momento. Então, a importância que tem de você perdoar, né? Hoje meu pai não se encontra aqui, né? Há uma tristeza, ainda estou me recuperando, né? Eu passei... Meus sentimentos. Passei. Da família. Amém. A gente passamos, eu e meus irmãos, a gente está passando porque a gente eu perdi a minha mãe, em seguida perdi o meu pai. E assim, foi muito difícil para mim até na parte da mente. E é Deus que tem nos dado força aí para prosseguir, porque, gente, perder uma mãe e um pai não é fácil. Né? O senhor perdeu o seu pai, sua mãe está aí, e teve a oportunidade de pedir o perdão, e assim, dele te pedir o perdão, assim, de vocês. Então, isso o que a gente quer falar para você que está ouvindo essa programação. Perdoe, né? Porque já pensou se uma suposição, se eu não tivesse perdoado meu pai, né? No caso. Sentimento de culpa. Permita, irmã, também falar. Vamos outra data a gente vem para trabalhar sobre esse perdão. Sim. Sabe? É importante. É importante. Entramos nessa área. É mais um ponto. Nota aí para a gente... Não, vou anotar, pode deixar na agenda. Que a gente vai trabalhar sobre isso, né? Sim. O perdão que vem de Deus, o perdão que vem da gente, sabe? Como perdoar. Eu acho que isso vai trazer uma boa programação para as demais pessoas. Futuramente a gente pode marcar. O que a gente sempre faz é pastoral. Vai tudo bem direitinho. Né? Assim, uma sexta que é minha folga, dá para mim poder cooperar. Sim. Eu agradeço aqui a você pela essa oportunidade de estar aqui também. Sim. Vamos falar um pouco, não só para poder os ouvintes entender que a gente vai próximo. Se eu voltar, vamos voltar para a psicanálise, isso. Senão, porque nós estamos no ponto. Bom, é importante. Tanto Sim. você que está aqui me ouvindo, é entrevistadora, eu sou entrevistado, né? Exatamente. E a menina que está aqui com a gente também, a Milena, que está participando com a gente aqui. E eu espero que também os ouvintes, né, tá aí vendo e ouvindo. Inclusive, tem até uma pergunta aqui. Se for do nosso alcance. Tá aqui, bispo, bom dia, a paz do Senhor Jesus.
Tem dia que eu não tenho vontade nem de levantar da cama. Se pudesse, ficaria dormindo o dia todo. Não tenho vontade de sair para fazer nada. Isso é um sintoma de depressão? Já Com tem certeza. alguns meses que me sinto assim. Pronto, já foi definido já. A própria palavra dela é a resposta. Isso mesmo. Qual o nome dela? Tá o nome não? Irene. Oi, Irene, graça e paz. Deus te abençoe e te guarde. Bom, meus parabéns pela sua coragem de abrir o coração, né? Assim, ouvir falar do seu momento que você está vivendo. Bom, eu chegar e dormir um dia um pouco a mais até meio-dia, isso é normal, porque é uma prova que eu estou super cansado. 2 dias também ainda estou cansado. 3 dias é cansado. Passou de uma semana, já é um sinal que aí está uma dificuldade emocional e está caminhando para uma depressão. Tá certo? Deve realmente já tratar desse assunto. Deixar claro que essa área da depressão, ansiedade, nem tudo vai precisar tomar remédio, gente. Nem tudo, né? Tá bom? Põe a sua cabeça com o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra. Ele não vai logo de cara te passar remédio. O profissional, primeiro ele passa por todo o processo, descobrir da íntegra todo o problema, para ver qual é a necessidade da pessoa antes de passar qualquer medicação. É importante que a pessoa entenda isso aí, até para ela mesma, tá bom? Que até as pessoas, como cristão, tem dificuldade, vai me passar remédio, vão me mandar para o psiquiatra, eu não estou louca. Não, ir para o psiquiatra quer dizer que está com loucura. Sim. Você está com uma dificuldade. Eu pensava muito assim. Eu cheguei a pensar, sabia? Entendeu? Há um preconceito sobre isso. É igual eu acabei de dizer, deixei bem claro o que é Bispo Edivaldo, o que é Edivaldo psicanalista. Eu não misturo as coisas. Olha que eu estou dando aqui para todo mundo entender. Qualquer profissional que está me ouvindo agora aí, que analisando, ele está percebendo que eu estou equilibrado do que eu estou falando. Eu sei que eu sou pastor, eu sei que sou psicanalista. Não vamos misturar as coisas. É muito importante. Entendeu? Ela procura uma orientação. Eu não sei onde ela mora. Se ela precisar também de passar um acompanhamento, pelo menos uma orientação, sentar, depois vai ver quantas necessidades precisa, tá bom? É importante procurar um profissional nessa área. Eu queria aqui chegar, Senhor, tira esse mal da vida da tua filha, e não é assim. Deus tem poder para tirar? Tem. Mas se eu orientar ela do que for preciso, eu só vou orar a Deus agradecendo. Senhor, obrigado porque ela me ouviu, foi curada. É isso aí, cada um devido lugar. Então, se ela for perto de nós e quiser fazer uma consulta, por estar aqui contigo hoje, eu vou dar essa promoção para ela, vai lá que eu vou atender ela de graça. Olha, hoje, Irene, tá vendo? Você ganhou uma consulta. Por ela ter aberto o coração, fazer essa pergunta, isso é a primeira pergunta. Então, vai lá, a primeira consulta, ela não vai me pagar nada. A minha clínica, o nome da minha clínica é a Clínica Psicoestética Vida Plena. Sim. Rua Custódio do Vale, número 536, na Maré Mansa. Eu já trabalho nessa área já há praticamente 9 anos do atendimento, desde a minha formação, certo? E se ela também quiser, nós estamos agora no projeto aqui, que é o tradutor do rádio, né? Do seu Ricardo, né? Ricardo, o seu Ricardo, ele tá... Ricardo está junto conosco também ali com a associação, né? Locutores de Guarujá. Sim. Quero agradecer ele também, deve estar ao vivo ali, ó. Ele tá ouvindo. Deus abençoe ele, a família dele, a Mari, que é sua filha também, coopera lá no trabalho, e o Guilherme, uma equipe boa. Então, e lá na rua Soldado André Fernandes Júnior, 212, Macasado, nós também estamos ali com um trabalho da saúde emocional. Ali tem a psicóloga Thaís, tem a psicoterapeuta a Vilma, tem a massoterapeuta também a Késia, eu como psicanalista clínico, e também tem um assistente social que é o nosso irmão Arnaldo, a atendente é a Mariana, que é a filha do nosso irmão Ricardo, e também o Guilherme na parte ali da organização, a limpeza. Então todo mundo está trabalhando. Então, se ela for na clínica, eu vou ceder esse espaço. Se for lá também, lá é através do nosso irmão e amigo vereador Sorriso, ele mandou emenda para a área da saúde. Ele mandou para a área da saúde uma emenda.
Aí o Ricardo, juntamente com o Arnaldo, que é o ali organizador, eles apresentaram esse projeto na área da saúde. Então, foi aprovado toda essa equipe pelas formações, e aí hoje nós temos uma autorização, nós atendemos hoje pelo SUS. Para atender, né? É bom porque... Crente ou não crente, vem gente do Itapema, Vicente Itapema, Vila Áurea, Paicará, Santa Cruz do Navegante, tanto enviado pelos médicos do Santa Amaro, Pronto Socorro, na USAFA, né, a UBS, e qualquer pessoa do bairro do Perequê, qualquer bairro, há uma necessidade de ser tratado como ela está falando, é só ir nesse endereço e lá já é atendida. O que é que precisa lá? Seu nome completo, o endereço, o CPF da pessoa, se tiver o cartão de SUS melhor ainda, e a pessoa marcar o horário para ser atendido com um psicanalista, com um psicólogo, também com a psicoterapeuta, que é a Vilma. Tem bastante gente para atender lá. Então é muito importante falar desse assunto aí, ok? Já respondendo ela e como funciona, e ela tem lá. Se for na minha clínica, já é um particular, mas eu estou cedendo porque ela fez a primeira pergunta aí. Espero que respondi, mas ela procura sim porque ela precisa, que já tem dias. Se ela fala assim, tem 2 dias isso, eu dormi, não, aí é normal. Mas passou de semana, 2 semanas, 1 mês, já é um sinal que ela está caminhando para uma depressão. Então, você que está ouvindo a programação também, não só o bispo está respondendo a pergunta da Irene, mas eu creio que tem mais pessoas, né, que está passando por essa situação. Se você está passando pela mesma situação que está a nossa ouvinte Irene, né, tem dias que dormindo, né, eu passei por isso também, eu dormia muito e às vezes não tinha vontade mesmo de fazer nada, nem de levantar da cama. Então você já sabe, já foi o bispo já está dando aí um comecinho, já deu um comecinho da consulta, né, bispo? Você pode estar se encaminhando, né, para uma depressão, então é bom você procurar um especialista, né, procurar um profissional para você poder estar tendo a ajuda necessária, né, para você poder estar falando. Não tem coisa melhor do que a gente falar com um profissional e ele tá ali nos ajudando e nos orientando, né, porque é um tempo, né? Sim. É um tempo, são deveres que temos que cumprir, que temos que fazer para a gente sair. É um querer também da gente também. Lembra do início que eu falei? O espírito, a alma e o corpo. Bom, bispo, uma pergunta, eu estou falando uma pergunta e ao mesmo tempo respondendo. É um paciente me perguntar, e por que o senhor não fala de orientação na parte pastoral? Peraí. Eu, como líder espiritual, expliquei. Como bispo, eu trabalho supervisionando pastores. Como pastor, eu cuido das ovelhas. Então, existe um rebanho que Deus me entregou. Esses aí é o que eu oriento eles. Sim. Pessoas que me procuram, que é cristã e outra denominação, para orientação pastoral, não. Aí ele procura o pastor dele e a pastora dele. Tá vendo quando eu misturo? Tá certo. Não vou misturar. A pessoa vem me procurar. Eu vou lá no consultório do bispo. Se ele vir me procurar no meu consultório como psicanalista, irei tratá-la ou tratá-los como um analista e pronto. Daquela enfermidade, porque orientação, conselho pastoral, eles vão procurar os pastores dele, não é eu, deixando bem claro, tanto para o rebanho quanto um pastor está me ouvindo, eu não estou arrastando ninguém, que eu não trabalho com isso. Orar por alguém, isso aí não vai me custar nada e não atrapalha. Eu oro por pessoas que não é cristã, de outras religiões, olha, eu estou aqui porque eu sei que o senhor também é pastor, eu quero que você ore por mim. É a pessoa que está me pedindo orar. Agora, orientação pastoral, eu encaminho ele para o pastor. Você congrega em tal lugar, então converse com o seu pastor. Exato. Eu deixo bem claro aqui ao vivo, para que as pessoas entendam. Até um pastor que pode estar me ouvindo achar que eu convido a pessoa, não trabalho assim. Graças a Deus, não preciso disso. Para exaltar o nome de Deus, e meu caráter não me ensina isso, a levar uma situação como essa fora de um padrão, tá bom? Deixando bem claro, quem for me procurar lá no consultório, vai procurar um psicanalista, um profissional, e o que for do meu alcance será resolvido. Entrando na parte da psicanálise, irmã, irmã ia perguntar sobre a psicanálise. O fundador da psicanálise, ele é o Sigmund Freud. Ele é um austríaco, ele na realidade era um médico, e ele nas consultas, nos tratamentos
dos seus pacientes, ele percebeu que as pessoas não só tinham problemas no corpo, na parte interna ou externa. E um belo dia, uma pessoa próxima a ele falou para ele: por que você, na hora que sentar, não espera eu falar para você, você me ouvir o que é que eu estou sentindo, qual é a minha dor, qual é o meu problema, do que você ficar analisando para ver o que é. Aí foi daí que Freud viu que quando o paciente senta diante do médico e ele declara qual é a sua dor, isso fica bem mais prático para o médico orientar. Quais são as primeiras perguntas básicas que o médico faz para você quando entra no consultório? Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Qual é o seu problema? Ele está te perguntando. Ele não é médico? Ele pode dizer: tu está com problema. Ele não fala, porque ele não é adivinhar. Ainda que ele estudou na questão medicinal, pelo conhecimento, ele não vai te dizer esse é o problema. Ele vai te ouvir. Qual é o seu problema? O que te trouxe aqui? Doutor, estou sentindo dor no lado direito, estou com o braço assim, estou com a perna assim, estou sentindo uma pontada assim. O médico vai prescrevendo, e se é algo que ele ainda já recorda básico, aí a segunda pergunta: quanto tempo tem isso? Foi hoje de manhã? Foi hoje à tarde? Não tem aquele atendimento emergencial que a pessoa tomou uma queda, foi aquele momento. Foi num momento. Mas ele sente uma dor há muito tempo no braço esquerdo. Quanto tempo tem isso? Isso já tem anos. Opa! Aí ele vai para a terceira pergunta: seu pai tem problema de diabetes? Tem problema cardíaco? Tem problema questão hipertenso? E começa a fazer pergunta. São as perguntas básicas que um profissional faz para o seu paciente. Não sei, tal. Aí o que é que ele faz? Imediato ele dá alguma medicação para controlar aquela dor e diz: procura fazer esses exames. Aí a pessoa vai fazer uma análise com mais detalhe. Então, o pai da psicanálise é Freud, ok? É o Freud que ele é o pai da psicanálise. Todos os psicólogos e psiquiatra, ele passou também na matéria da psicanálise, ok? É bem claro para a gente entender. Freud ele é o mentor da psicanálise. Segundo, a psicanálise é onde você trabalha na íntegra. Ele vai buscar na raiz. Eu já estou te respondendo as suas perguntas, né? Quem fez ali em off. Trabalho, o Freud ensina também que não era preciso uma pessoa ser médica ou alguém especialista em alguma área para se tornar um analista de pessoas. Então essa foi a diferençazinha que deixou, que até hoje aí surgiram nos primórdios, e depois de Freud surgiu a linha também da psicologia, certo? Freud deixou claro que não havia necessidade. Então hoje, uma pessoa para se tornar um psicanalista não precisa ter um nível superior. Se ele tem, melhor ainda, como eu tive, então foi melhor ainda para mim, porque precisa de bastante ensinamento, estudo, né? E aí houve-se um concílio de psicanalistas num tempo, formou-se uma classe de psicólogos, e aí foi definido que um psicólogo ele gera em torno de 4 a 5 anos para se tornar um psicólogo. Um psicanalista, uma base de 2 anos e meio, 3 anos, você se torna também um psicanalista, não deixe de ser uma faculdade. Agora, não basta você aprender uma matéria da psicanálise, um mentor, como eu acabei de dizer, Freud, aprender algumas técnicas e achar que você já é. Não, a linha psicanalística você tem que estar sempre se atualizando. Como eu acabei de dizer, existe uma análise corporal, existe a hipnotização. Cada profissional vai escolher o que ele trabalha. E eu não trabalho na hipnotização. Além que a gente tem as matérias, mas eu não entrei nessa área, correto? Sim. Então eu busquei na linha mais de corporal. Terceiro, a psicanálise não toca em ninguém. Quando você trabalha nisso, tanto homem como mulher, que já foi no meu consultório nesses 9 anos que eu trabalho, nunca toquei em ninguém, nem em homem nem em mulher. Você fica distante, sentado lá na cadeira, eu atendo de cá e assim por diante. Faço a primeira sessão, segunda. Terceira então, coisa... Não tem contato físico. Não tem contato físico, não. Quando a pessoa trabalha na área da hipnose, aí já trabalha numa questão, colocar a mão no rosto, na testa, ou um dedo, aí é técnica.
Sim. Ok? Cada seu terapeuta, ele tem sua técnica. Então, cada psicanalista trabalha de uma forma, sim, no caso. Ele não pode perder o tripé da psicanálise, que é ouvir, analisar e orientar. E aconselhar, ok? Tem 3 coisas, é aconselhamento. Esse existe um código de ética, né? Sim. Então você tem que trabalhar em cima daquilo ali, não pode misturar. Então existe o tripé da linha freudiana que a gente trabalha. Foi daí, aí eu vou entrar também, depois que eu fiz a conclusão, quando eu concluí a psicanálise, aí eu fiz o TCC. O meu TCC foi o psicanalista pós-modernidade. Então entrei nessa defesa, como eu hoje, um psicanalista, posso contribuir com a humanidade, com as pessoas, após a partida de Freud. Freud aumentou, não ele. Então, se ele tivesse vivo hoje, sempre ele teria algo novo para manter a psicanálise. Ele partiu, então ele deixou já um concílio, algo formado, e hoje existe vários psicanalistas no Brasil e no mundo, ok? Sim. Então, eu fiz esse TCC. Depois, eu entrei para fazer, eu também tenho pós-graduação em saúde mental. Então, não estou aqui falando asneira, eu sei o que eu estou falando e tal. Ok? Então eu fiz pós-graduação em saúde mental pela faculdade Unileia. Alguém quiser fazer, na Unileia. Então, quando eu falo de saúde mental, eu falo sobre a pós-graduação que eu fiz. Quando eu falo de saúde espiritual, eu falo como um teólogo, como experiência de fé e tal. Só que eu não falo aqui de igreja, eu falo de espiritualidade. Sim. Ok? Crente ou não crente, toda pessoa tem fé. Ok? Sim. A diferença da nossa fé que a gente comunga é na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós não o vê, mas a gente crê na existência dele. Tem pessoas que têm fé, mas ele tem uma imagem que ele acredita que ali representa Jesus. Então ele aprendeu de berço. Eu tenho que respeitar isso na pessoa. Exatamente. Ok? Exatamente. Então, qualquer pessoa, ou crente ou não crente, ele tem fé. E tem pessoas que têm até mais fé, né? Exatamente. Mais fé do que até muitos Exatamente. cristãos, né? Aqui no meio, então eu falo do equilíbrio. Lembra que eu falei que a minha tese é espírito, alma e corpo. Quando eu falo aqui do mental, eu estou falando da alma. Quando eu falo do espiritual, eu falo da espiritualidade da pessoa. E pós-modernidade foi a conclusão que eu fiz da faculdade. Então eu usei mental, espiritual, pós-modernidade. Está aqui esse livro. Eu vou deixar esse livro aqui para ti. Ô, Glória! Todos esses livros aqui são minhas bases acadêmicas, que eu vi a necessidade da pessoa. Abre aqui, por favor. Isso, abrir. Eu vi de forma pedagógica. Meus livros eu escrevi 5 livros. Pelo reconhecimento na Academia de Escritores, então eu também sou um escritor de 5 livros. Meu primeiro livro é Um Sonho Tornou Realidade. Aqui está, obrigado. Aí eu vou falar do outro livro. Esse aqui é o penúltimo livro, porque o último eu não escrevi ainda, né? Senão eu falar, mas esse foi aqui, né? Vamos falar certinho. Esse é o penúltimo livro, que não vou escrever outro. Eu creio assim. Então está aqui esse livro. Aqui dentro desse livro, aqui no lado, está toda a minha biografia, né? Biografia. Esse livro aqui, Manjanete e também Milena que está me ouvindo e todos os ouvintes, nós temos aqui 12 formas de controlar e evitar a ansiedade, 11 estratégias para evitar e vencer a depressão, ela que vai gostar, que está falando aí, 12 conselhos práticos que ajudam a vencer os traumas, aqui eu falo que é trauma. Sim. 4, ferida na alma e os fatores causadores. 5, uma história de determinação e superação. Eu trago aqui uma breve orientação do meu testemunho, como eu libertei dos traumas, que eu falei aqui em breve. 6, nunca é tarde para recomeçar. Tem pessoas que estavam indo, caminhando, travou na vida, no seu passado, no presente não consegue nada, tampouco no futuro. Eu falo sobre isso. 7, 8 hábitos para manter uma boa qualidade de vida. Eu falo de qualidade espiritual. Eu provavelmente quero escrever sobre isso depois, com mais precisão. Capítulo 8, saúde espiritual, um equilíbrio para o seu alma e o corpo. 10º,
15 perguntas. Lembra que eu falei que de 3 pessoas, uma não sabe se expressar? Sim. Botar para 2 não sabem colocar para fora. Por quê? Eu aprendi que isso é um sinal que a pessoa não se conhece. Quando a pessoa não sabe quem ela é, ela tem dificuldade na vida. Eu falo sobre isso. Eu estava até conversando sobre isso com uma moça ontem. Depois eu vou te dar um também. A gente estava conversando. Pode continuar, termina aí, depois Tá. eu falo. E 15 perguntas importantes que você precisa fazer para se autoconhecer. Então tá aqui umas perguntas básicas. Conclusão, tá aqui o livro. Aí eu já estou te dando de presente. Se quiser tirar uma foto para lá, já eu dando de presente, livro. Né? Cada ponto. E isso tá aqui, ao vivo e a cores, o livro. Amém. Deu para ver aí? Pronto. Esse livro aqui, irmã Janete, isso. Olha, esse livro aí presente, e ao gente. vídeo. Esse livro aí eu vou indicar, certo? Tá. Você pode adquirir esses meus livros na editora Fontinelli, tá bem na porta do livro, Fontinelli. Você entra lá, www.fontinelli livros, e põe o nome aí do livro, vai aparecer meu livro. Aí na capa, na frente tem, ó. Fontinelli aqui. E Fontinelli. Aí você também pode colocar www.submarino, lá também vende esse livro. www.lojas americanas, meu livro também tem lá. Olha que bênção. E www.shoptime, e bota o nome dos livros, lá vai aparecer Saúde Mental Espiritual Pós-Modernidade. Vai aparecer minha foto e esse livro aí. Olha, certo? que bênção. Esse meu livro aqui, esse aqui é meu livro também maravilhoso, que aqui eu trato Quando um Amor Supera os Rios. Esse livro aqui é para quem está querendo namorar, quem está namorando, quem está noivo e quem está casado. Então aqui esse livro trata-se de relacionamento. É um livro muito bom. Também dá para a pessoa tirar bastante aprendizado. Todos os meus livros são de forma pedagógica. Então, eu extraio assuntos, exponho um assunto, certo? Estou expondo as minhas teses, de onde eu tirei, a importância, e faço a aplicação e levo a pessoa a colocar em prática para o seu crescimento. Número 1, o amor conjugal. Número 2, os tipos de amor. 3, a química da paixão. A diferença entre paixão e amor, que a pessoa confunde. Amor é mais profundo do que um sentimento. Capítulo 2, quando o amor supera os rios. Testemunho de uma história de amor. Eu conto um pouco da minha história com Neinha. Contratempo da vida. O reencontro. As nossas escolhas definem o nosso futuro. Conflitos comum da vida. Como superar os conflitos no casamento. Reagir pacificamente e confrontar com amor. Discernir os conflitos espirituais no casamento, o que é espiritual, o que é carnal, o que é hereditariedade. Tá aqui. A graça de recomeçar uma vida, uma dádiva de Deus. Cristo Jesus é a rocha inabalável. E aqui muito mais. É um livro muito bom para quem quer também aprender. Esse também vou te dar de presente. Ô, Glória, aí, ó. Sorrindo. Isso. Maravilha. Feliz que está recebendo. Felicidade que está recebendo Muito esse livro aí. feliz. Isso aí é um tesouro. Isso aí esses livros eu escrevo nas madrugadas. Gente, momentos que eu estou, às vezes, eu e Deus nos montes. Eu vou para um lugar assim, para uns montes. E lá eu sento, medito na palavra, oro, levo minha caneta. Em momento de meditação, eu começo a escrever. Então tá esse livro. Esse livro meu aqui é fantástico também. Esse aqui é Mensagem de Deus para mudar a sua vida. Esse livro aqui eu trato sobre libertação, o que é nascer da água do Espírito, quando aceita Jesus, o que é que acontece, o impacto de mudança. Esse livro também é muito bom, certo? E esse livro aqui, Estudo Bíblico para quem deseja uma vida próspera. Esse livro aqui é uma era que foi 2016, 2017, foi um tempo que estava sempre muito liberado de prosperidade, que o crente tinha que prosperar, você tem que ter um carro melhor, você tem que ter uma casa boa, tu tem que ter dinheiro. Então,
era muito profetizado em cima do altar e as pessoas ficavam recebendo, só que a vida da pessoa não mudava. Então a falta do conhecimento, a falta da orientação, como você ter uma vida próspera, leva as pessoas a abalar sua fé. Muita gente perdeu a esperança de ter uma vida espiritual, uma vida próspera, porque ele foi profetizado, mas isso não aconteceu. Então nada melhor na orientação. O que Jesus está dizendo de prosperidade na Bíblia? Aqui também eu trato ajudando alguns pastores que acabam se frustrando. Perdão. Tá ao vivo, não tem como esconder, tá? Mas não é nada, estou tomando só o tempo falando, acaba ficando um pouco tem que hidratar um pouco. Eu espero que as pessoas estão nos ouvindo, estão nos vendo, estão sendo edificados. Esse é o nosso objetivo. Sim, glorificar o nome de Deus. Em nome de Jesus. Seu programa está aí muito bom. Eu creio que aumentará a sua audiência. Eu creio. Estou aqui propondo de sempre uma vez. Aí você me pergunta para estar aqui te ajudando também. Quero te ajudar. Vai ser uma bênção. Tá a maioria dos meus ouvintes, assim, eles me procuram muito, assim, sabe, bispo? Acerca de situações até de relacionamento também. Às vezes passa por situação difícil. Então, eu creio que o senhor vai ser uma bênção aqui no nosso programa, como está sendo hoje, né? Que às vezes a pessoa tem até a vontade de procurar um profissional e às vezes a pessoa fica sem saber e o seu testemunho, assim, o senhor se abriu, né? O senhor contou pra gente, assim, um pouquinho da sua vida, da sua história e como que isso agrega, né? O senhor vê que o senhor passou por tudo isso e eu creio que foi uma preparação de Deus para que hoje o senhor tivesse, né, estrutura para poder ajudar pessoas que está passando ou passou por situações também, e hoje o senhor tem essa estrutura, esse conhecimento, o senhor foi estudar, foi se preparar para ter esse conhecimento para poder estar ajudando outras pessoas, né? Para poder estar, de alguma forma, libertando, né? Deus usa o conhecimento que o senhor tem para trazer a libertação, porque isso é libertador, que nem a ouvinte Irene, ela conseguiu se abrir aqui, seja numa pergunta, mas ela se abriu uma pergunta que muitas pessoas até têm vontade de perguntar, mas às vezes fica pensando, né, o que as pessoas vão falar, né, se eu chegar e falar, eu não tenho vontade de levantar da minha cama. Ainda mais pessoas que têm... O que eu vejo muito acontecer, bispo, é lideranças passando por esse tipo de conflitos, né, interno, porque às vezes por ser um líder, por estar na frente de um trabalho ou uma obra, ou seja lá, ou até mesmo um pai de família, às vezes pensa assim, fala assim, ó, eu fico pensando, como que eu vou procurar uma ajuda, o que as pessoas vão pensar, como que as pessoas vão me olhar, né? Então, há uma necessidade, né? A psicanálise é uma ajuda, é alguém que vai te ouvir, né? Pelo que eu entendi. Vai analisar. Isso. E vai te dar as orientações. Vai te orientar. E todas as respostas não estão na psicanálise. Tem coisa que vai ser explicada, tem coisa que ele vai caminhar para o profissional. Esse ponto aí que você falou é importante. Muito bom. Para nós, líderes, como eu acabei de dizer, olhando pela palavra de Deus, falei de toda a biografia de Paulo, a estrutura dele, intelectualidade, espiritualidade e tal. Mas a Bíblia diz que o Lucas era médico, através da pregação se converteu, ele não andou com Jesus, mas se tornou um discípulo, um apóstolo de Jesus, o doutor Lucas, inclusive escreveu 2 livros, o livro de Lucas, o Evangelho, e o Atos dos Apóstolos foi Lucas também. Lucas era o que? Era um médico de medicina. Ele era aquela pessoa que acompanhava o apóstolo Paulo. Agora imagine, Edivaldo, se eu tenho um médico na igreja que cuide de mim. Olha que coisa abençoada. Maravilha, então, né? Tá aí na Bíblia, não é que inventou, tá aqui contando história. Na Bíblia, né? Olha o próprio heresia, apóstolo Paulo. Não tá falando heresia, qual é a função, né? de Lucas estar com o apóstolo Paulo? Dizem, aí teologicamente falando, a forma, a gente está caminhando para o término, para não tomar seu tempo,
A gente está caminhando. E eu, como eu te falei, é muita história e cada ponto vai nos levando a. Sim, sim. A explicação. Mas está sendo edificante, Pronto, graças a então, Deus. então o que acontece? Conta-se que a convenção de Lucas provavelmente aconteceu. Ele tinha recebido a Cristo como Salvador, mas ainda tinha uma questãozinha, não via nada que pudesse dar autenticidade para ele. Aí, em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está no cenáculo, diz que nesse dia, ao apagar das luzes, ele não vagou e manteve mais um período extensivo de ensinamento. E lá, o Eutico estava sentado na janela. Por que ele estava sentado? Não é que ele tinha dúvida de nada, é porque estava tão cheio o ambiente. Quem está pregando lá é o apóstolo Paulo. Após Cristo era um dos grandes missionários, um evangelista, um ganhador de alma, um camarada daquela poligrota, conhecido pelos advogados, conhecido pelos médicos, e Paulo está pregando. Lucas também está lá. Nesse período que Paulo está lá, o Eutico deu uma cochilada e caiu da janela, do terceiro andar. Está dando para entender? Então, se você pegar hoje aqui um andar de uma casa, praticamente dá 3 metros. Mais 3 vai dar 9 metros. Estou dando um parecer. Não estou dizendo que era 9 metros. Mas se for pegar hoje pela estatura, 3 metros. Vamos que não era 9, mas tinha de 2,5 metros a altura. Então tinha aí seus 7,5 metros. Mesmo assim é alto. Esse rapaz dá uma cochilada e caiu. Pô, do que caiu, que vai lá no pescoço dele, foi dado como morto. Porque ele caiu de uma altura. Conclusão. E a Bíblia diz que esse dia, olha o tremendo do conhecer a palavra. Esse dia era o dia do pão ázimo também, que eles eram um dia de ceia. Era um culto abençoado. E Paulo parou o culto, desceu, e lá Lucas disse assim, ó, ele está morto. Porque ele é médico. Um médico sabe dizer se está ou não está. Sim, exatamente. Não tinha respiração. Aí Paulo disse, ele não está morto, ele tá dormindo. E aí orou e Jesus ressuscitou ali aquele jovem. Foi daí que impactou, que Lucas entendeu que ele era médico, a fé dele, Deus é superior à medicina. A medicina é importante. Ele vai além da medicina. Vai além da medicina, mas Deus não desfaz dos médicos nem de medicina, de jeito nenhum. Foi Deus que deu capacidade ao homem e à mulher estudar sobre o ser humano. Deu para entender? Sim. Não, é isso mesmo, pode falar. Então, para as pessoas entenderem que o apóstolo Paulo, que a gente fala tanto dele, mas tinha alguém que acompanhava. Era uma ferida que ele tinha. Paulo tinha suas dificuldades. Paulo tinha dificuldade espiritual. Tinha o espinho na carne. O espinho da carne. Aí o espinho na carne. Já chega, eu acho, no espiritual. Teologicamente falando, era um mensageiro de Satanás. Vira e volta, vinha alguém e lançava. A palavra esse que ele tinha era bofetear. É como dar um tapa na cara. É como se fosse uma palavra. Isso, a palavra. Aí, Janete, você é crente agora, mas eu te via lá no bar, hein? Aí, Janete, tu é crente agora, mas tu andava dançando um forrozinho. Não é isso? E sumir a gente. É bem isso. Aí, tu era na casa também, hein, danadinha? Começa a dar aquelas coisas, você, meu Deus, mas você é crente. Ou você fique na sua e demonstra que você realmente está convertido, ou você vai levando a gracinha aquilo ali e pode voltar para o mundo. Então, quem é convertido sempre será convertido. Transformado é transformado, não é somente um congregado. Então, daí que Paulo está. É onde a irmã está falando sobre a igreja, de um pastor, um líder, que ele tem a sua dificuldade, o pessoal, e dificuldade na irmandade. Alguns irmãos que têm dificuldade, que ele poderia ser tratado disso e caminhar, para a gente caminhar para o término daí. Eu acho que você não vai tomar teu tempo aí, beleza? Isso, é isso mesmo. Vamos falar aqui agora para a gente finalizar. A pergunta me fez, né? Tu falou que ia fazer a diferença do psicanalista e psicólogo. Do psicólogo, então, acabei de explicar, exatamente. O psicanalista, o pai, o mentor é Freud, já expliquei. Ele é um analista. Ele é aquele que vai ouvir, que é o tripé da psicanálise. Ele ouve, ele analisa. Isso não acontece em 1, 2 sessões. No mínimo, dado pela ordem da saúde, no mínimo as 10 sessões para conhecer o problema da pessoa. No mínimo, numa sessão só não se descobre nada. Porque você pode falar uma coisa para mim hoje, na outra sessão você tiver outras histórias. Então, no mínimo 10, que é o acolhimento e a anotação. Não esquecer, tanto o psicólogo como o psicanalista, para se tornar um psicanalista, um psicólogo,
A pessoa, número 1, precisa estudar muito. É uma pessoa que ama ler livro. Ele tem que amar ler livro. Para a mente dele estar aberta a questão de livro. Conhecimento. 2, é uma pessoa também que ama escrever. Estou falando aqui agora, dando um dia para quem quer estudar aí. Não adianta você não ler livro. Você não escreve nada, vai ter dificuldade grandíssima e por aí vai. Então, precisa escrever bastante, porque você está dizendo que é uma análise, não é só ouvir. Você tem que anotar, principalmente, os pontos que você fala para eu te ouvindo, o que você está achando, teve isso, não deu nada. Eu já anotei, eu sei que é um problema que você está passando. Entendeu? Então, por isso tem que escrever bastante, ok? E a pessoa que precisa ser analisada. O psicólogo... Tem uma pergunta aqui que eu queria que o senhor me tirasse. Certo. Só se eu concluir essa parte. Concluir. Aí o psicanalista é isso, ele não precisa ser médico, ele não precisa ter um nível superior, pelo menos o primeiro ano colegial, ou concluir o colegial. Não precisa ter, também não pode ser uma pessoa que não tenha um colegial, não estudou primeira, segunda série, terceira série, não vai conseguir. Precisa da pessoa que tem pelo menos a conclusão colegial, que é importante. Ele não precisa ter uma faculdade para fazer. Sim. Ok? Então, o psicólogo, que eu acabei de explicar, já é um concílio, já é a faculdade para isso, são uns 4 anos, e mais uma pós que a pessoa quiser fazer. Igual eu falei, eu sou um psicanalista e tenho um pós-graduação. Eu já tenho um nível superior, que eu tenho um bacharel em teologia. As minhas teses são reconhecidas tudo pelo MEC. Não é que eu estudei no seminário e não tenho formação. Tenho sim. Todos meus certificados têm reconhecimento pelo MEC. Recentemente, no início do ano passado, eu fiz o vestibular e passei lá na faculdade, na ERP. Passei em 5. Direito, fisioterapia, enfermagem, educação física e pedagogia eu podia fazer. Passei em 5 faculdades que posso fazer. Que bênção. Tá dando para entender? Eu não dei continuidade, porque eu tenho outros processos. Mas eu fiz falei, vou dar uma estudadinha. Cheguei lá, paguei e fiz a minha faculdade, fiz o meu vestibular, o Enem, e passei. Todo mundo diga aqui, não estou me exaltando, estou explicando a importância do estudo. Para isso você tem que estar lendo, estudando, pesquisando, perguntando. Não querer cair, não achar, que legal. Se estuda, você não faz Enem, vai fazer como? Entendeu? Então a psicanálise também é uma coisa muito séria, não é qualquer jeito de aprender. Porque existe a pessoa que, tipo assim, existe, que, vamos supor, a pessoa te procura para conversar. Aí você vai, conversa, que a pessoa tem essa facilidade. Só que às vezes você não tem um interesse, não gosta muito de estudar, aí não gosta muito de ler, aí então não adianta nada. Então fica meio que... Analisar, explicar a pessoa na íntegra, profissionalmente, né? Profissionalmente é diferente, então, né? O psicólogo é isso. Aí eu vou dar outra resposta. Tanto o psicanalista como o psicólogo não passa remédio. Sim. Certo? Quem pode dar o remédio é o psiquiatra ou o clínico geral. Você passou lá, ele vai te orientar. Passou pelo psiquiatra, não quer dizer que você não vai fazer um tratamento. Psiquiatra, por que a diferença? A diferença é que o psiquiatra, ele é um médico formado em medicina e ele se especializou no psique, na parte emocional, para facilitar uma linguagem mais simples, né? Para as pessoas compreenderem. Então, por isso, ele tem autorização de poder passar remédio. Agora, um psicanalista indica assim, pronto, vai lá e procura o psiquiatra, e lá o psiquiatra passa a medicação, se for preciso. Isso, quando envia para lá, é porque chegou um ponto culminante de uma necessidade de mais observação. E pode ser que tenha alguma coisa travada na sua mente, pode ser que sua mente está acelerada, então o médico vai saber qual a medicação que tem que ser dada. E aí ele retorna para o profissional para dar continuidade na sessão. Então essa é a diferença. Então o psicanalista, então, ele pode estar orientando o paciente, né, dando para procurar, né, um clínico, porque tem a parte do coração e tem a parte também, né, tem muitas pressão, essas coisas que às vezes se abala nossa mente, abala nosso corpo todo, né? Aí e tem a parte também que às vezes a pessoa está passando por um problema psicológico e está comendo demais ou está comendo
atende menos, então tem coisas que verdadeiramente tem outros profissionais, então é um conjunto, É um conjunto, é uma longa história. É um conjunto. Um exemplo, se hoje eu fosse fazer um doutorado, eu não vou ser médico, é um doutor na psicanálise, é um doutor em psicologia, é doutor, mas não é médico. Médico é uma coisa, doutor. Existe doutor em engenharia, em arquitetura, existe doutor em matemática, em português, em ciência, é um doutorado, é um nível que você chegou no doutorado, no conhecimento. Você tem um conhecimento e tem a sua formação e você no seu doutorado você consegue. E por aí vai. Então existe, tem doutor psicanalista? Tem também, mas não médico. Agora, tem médico psicanalista? Tem médico psicanalista também. Ele é médico, ele é psicanalista também. Tem juízes, senta para se tornar, para aprender também na psicanálise, porque ele vai analisar a causa, a fala do réu. Um advogado pode ser um psicanalista, um promotor pode ser psicanalista. Tá vendo como é que funciona? Todos eles, porque está tratando de artigo, de pena, algo penal, julgamento, para ver se essa pessoa está falando a verdade mesmo, ok? É no olhar, é no falar, por isso que hoje essa linha é aberta, não é só o psicanalista, então existem várias áreas, pessoas que podem se tornar psicanalistas. Promotor, desembargador, juízes, advogados, inclusive onde eu estudei, lá também tinha advogados, pessoas aprendendo. Me responde essa Já pergunta. acabou o tempo? Não. Então, faltavam 5 minutinhos. Pronto. Dá tempo porque essa pergunta aqui ela é muito importante acerca de quando é a hora de um paciente procurar um psicanalista. Qual é o momento que eu detecto que, peraí, eu estou precisando de ajuda e eu preciso procurar um psicanalista, porque eu creio que tem pessoas que estão ouvindo essa programação e pode estar tendo esse pensamento. Só para esclarecer para essa pessoa. Se você está com dificuldade na questão de dormir, insônia, lembrar que isso não é um demônio. A insônia é algum problema. Sim. Certo? A pessoa fala, é um demônio, olha, é espírito de insônia. Não é espírito de insônia. Não tem espírito de insônia. Existe um problema emocional, certo? Que a pessoa precisa tratar disso aí. Sim. Certo? Isso já deve sim. É uma noite normal, 2 noites, 3 em diante a pessoa já sai fora do normal. Então já deve procurar alguém que vai orientar ele ou ela. E no início, nada de tomar logo remédio para dormir. É perigoso. Você pode estar cuidando de uma coisa e piorando outra. O certo é procurar o profissional que vai te orientar. Certo? Principalmente o médico. Lembra que eu falei no início? Tanto o psicólogo, psicanalista e o psiquiatra nunca vai logo te caminhar remédio. Ele quer saber a sua história para tratar numa íntegra. A diferença é essa para você compreender. O psicanalista trabalha, né, nas raízes do problema, esse é o psicanalista. E o psicólogo ele trabalha na parte mais frontal, que é o consciente. O consciente ele trabalha o psicólogo. E a parte central, que a gente fala que é o subconsciente, é onde está armazenando a sua história, é o psicanalista, cada um na sua. E o psiquiatra é nos sintomas, cada um ele sabe qual a medicação certa para tomar. Então essa é a diferença também. Então, está com insônia, procura orientação. Tudo que vai fazer já começa a acelerar o coração, uma ansiedade. Existem 2 tipos de ansiedade, a gente vai falar sobre isso depois. Que a ansiedade é natural, cada ponto aqui vai. Eu passo o dia todo contigo, a gente pode enfadigar as pessoas. Mas seu programa é muito bom, estou gostando disso aí, é a oportunidade que você está dando. Então, insônia, passou uns dias, tem que procurar. Você está sentindo o coração, de vez em quando, palpitando demais, tudo que vai fazer, cria ansiedade. Lembra a um trauma, lembra de alguma coisa, isso te dá pânico, te dá medo, é um trauma, procura o choro, né? O choro repetindo. Sem chorar é normal, o choro nos acompanha do nascimento até a nossa partida. Sim. Certo? Mas um choro repetindo, em vez de quando você está se pegando chorando sozinho o tempo todo, aí saiu fora do normal, a alma está dando um sinal que você está com uma dificuldade emocional. Então, sempre os primeiros sintomas e você não está controlando, deve procurar o profissional. É a minha pergunta básica para a gente entender. Senão a gente vai. É uma pergunta, tá bom então?
Isso. Então, graças a Deus, foi uma bênção aqui a nossa conversa aqui com o bispo. Ele explicou bastante para a gente acerca da psicanálise, como é feito, né, o trabalho do psicanalista. Então, eu espero que você tenha aprendido bastante. Aí eu creio que foi edificante, pelo menos para a minha vida. Eu peguei bastante coisa que foi muito bom para a minha vida. Eu aprendi bastante, né, acerca desse trabalho maravilhoso, né, que Deus abençoe sua vida, bispo. Então, você que ouviu a programação, você que vai assistir depois, porque essa live vai ficar salva, então eu vou estar compartilhando. Porque tem pessoas que às vezes estão ocupadas, está trabalhando, não pode ver, mas às vezes chega à noite aí quer ver. Então, eu vou deixar essa live salva no Facebook e no YouTube também, para a gente poder estar compartilhando o seu trabalho e o nosso trabalho também aqui do Conexão com Deus. Então, você que está passando por isso, que ouviu a programação, né, e ouviu aqui as palavras do bispo. Ouviu e viu, né? Ouviu e viu. É que eu estou tão acostumada ouviu e viu. Isso. E vai estar ouvindo e vendo. E vai estar vendo também. Presente e futuro. Isso, exatamente. Então, você que vai... não sei a hora que você vai ver essa programação, você que está vendo, ou você que ainda vai ver... pegue tudo o que foi falado, analisa um pouco da sua vida, que vai ser importante para você. Se você estiver precisando de ajuda, aí está, né, o WhatsApp da rádio também. Você pode estar me chamando aqui, que eu passo o contato do bispo, para ele estar te orientando, para ele estar falando com você direitinho. E a gente também tem o trabalho, como o senhor falou, né, o trabalho aqui também da associação, para a gente poder te ajudar nessa área também da psicanálise, okay, tá bom? Então, você, ouvinte aqui da programação Conexão com Deus, vocês telespectadores, né, da programação, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe, bispo. Foi muito bom o teu conhecimento. Eu amei os meus livros. Amém. Eu amo ler. Vou dar um também para... Olha lá, ó. A Milena. Gente, a Milena tá aqui. Sexta-feira a Milena será entrevistada. Sexta-feira, tá bom, gente? Ela é uma bênção, A Milena é uma bênção. Ótimo. Ela vai falar um pouco do trabalho dela também. Então, eu creio que essa programação é para edificar as nossas vidas, para que a gente venha ter um pouco do conhecimento, para que a gente venha sair dessa bolha, que às vezes a gente se coloca dentro de uma bolha, né, bispo? E fica preso, acha que não tem necessidade. Então, tá vendo aqui como que é importante você cuidar da sua mente e você saber direitinho como que faz, como que é esse trabalho, né? Que às vezes a pessoa fica, psicanalista, psiquiatra, só doido que vai lá. Não, para você ver, ele esclareceu, deixou tudo esclarecido como que foi e foi um esclarecimento muito edificante para as nossas vidas. Amém, bispo? Eu quero agradecer a sua presença, mando um beijo para sua esposa, que Deus abençoe a vida dela, missionária Neinha, que Deus abençoe. As filhas, sua família, né, toda, obrigado. Né? Nas minhas palavras finais aqui, agradeço a irmã Genete também, ao Ricardo também aqui pela associação. Para mim está sendo um prazer também estar lá cooperando na igreja com muitas pessoas, a equipe que está com a gente lá trabalhando, já falei o nome para não repetir. Falamos um pouco aqui da questão pastoral, minha parte outra de atendimento. Deixei claro para alguns pastores também que não é vergonhoso procurar ajuda. Incentivamos também aos pastores que desejam, vai estudar, vai aprender também, seja a área que for, teologia, a parte científica. É muito bom. Indicamos também para quem não é cristão, quem é cristão. Mostramos todos os detalhes para as pessoas. Eu agradeço por essa grande oportunidade. Eu creio que Deus vai lhe preparar outro dia para que eu possa estar aqui, a gente falando outros assuntos, até acerca do perdão, cura interior, e a gente por aí vai. Que Deus te abençoe. Como eu tenho sempre um hábito, às vezes, com as pessoas, né, que me pedem, ao final do atendimento, eu não falo mais como um psicanalista, mas como um homem de Deus, orando, glória, agradecendo melhor. A Deus, tá bom? Sim. Obrigado também a Milena aqui por estar com a gente. Pai, muito obrigado ao iniciar, transcorrer e o concluir deste momento, dessa palestra, dessas orientações, de estar aqui no programa juntamente com a tua filha, Janete, e os demais que viram
e também nos ouviram, que sejam para edificação de todos. Abençoa este local, que todas as pessoas ao entrar aqui entrem abençoando e saiam abençoados. Oramos para que o Senhor dê graça, força, saúde e cura para aqueles que necessitam, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco. Terça-feira estaremos de volta, tá bom? De terça, a nossa programação Conexão com Deus é de terça a sexta, das 8 ao meio-dia, tá bom? Então você que está aí na programação, fique conosco de terça a sexta, das 8 ao meio-dia. E sexta-feira também tem a Milena, que nós estaremos entrevistando a Milena, tá bom? Deus abençoe a tua. Milena tá ali no cantinho. Deus abençoe, viu, Milena? Deus te abençoe grandemente. Terça-feira eu creio que vai ser um dia maravilhoso também nessa programação. Então, você que esteve conosco, qualquer dúvida pode me chamar no meu particular ou no WhatsApp da rádio, 13996672305. Estaremos aqui para te atender em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, bispo. Muito obrigado. Amém. Está encerrada a nossa programação. Conexão com Deus. Tchau, tchau, gente.